Boa noite a todos. Hoje é dia 24 de junho de 2019. Vamos dar início ao nosso primeiro bloco, primeira aula do direito das obrigações, do nosso módulo 3, né? Do nosso módulo 3, que é o direito das obrigações. Então, hoje é dia 24 de junho. Obrigado, Elisa, de 2019. Então, aí, hoje é a primeira dinâmica, na verdade, né? Porque aqui quem fala, nesse nosso curso, quem deveria falar, na verdade, são vocês, né? Quem deveria falar. Mas vamos lá, só vou fazer essa contextualização aqui sobre o direito das obrigações. Direito das obrigações. Deixa eu achar uma caneta. Esse aqui tá bom. O título 1 vai tratar das modalidades. Correto? Vamos contextualizando. Vocês vão acompanhando aí para mim. As modalidades, né? Algumas classificações. Como as obrigações, vamos falar sobre isso, a parte geral, uma teoria geral do direito das obrigações daqui a pouco. Só vamos fazer a contextualização. Ela pode ser uma obrigação de dar, correto? Ela pode ser uma obrigação de fazer. Essas duas são espécies do gênero obrigações positivas. As obrigações positivas, dar e as obrigações, ou então fazer algo. Em contraposição às obrigações negativas, que são as obrigações de não fazer. Então, nós temos essas modalidades de obrigações, positivas e negativas. Nós também temos obrigações alternativas. Nós temos obrigações divisíveis. Nós temos obrigações solidárias. Essa solidariedade diz respeito ao polo, ao subjetivo da obrigação. Vamos falar daqui a pouco, vocês vão entender por quê. Alternativo e divisíveis tem a ver com o próprio objeto da obrigação. E, de fato, essas são os tipos de obrigações, né, por assim dizer. É uma outra classificação. O dar, fazer, por exemplo, a obrigação de dar, ela pode ser alternativa, ela pode ter um objeto divisível ou indivisível, correto? Então, a gente pode conjugar aí as classificações. Ok. Depois, nós vamos ter um outro título, que é o título 2, que vai tratar da transmissão das obrigações, correto? Como essas obrigações são transmitidas. Então, nós vamos ter o capítulo 1, que é a cessão de crédito. E o capítulo 2, que é a assunção de dívida. Nós vamos falar aí de cada uma delas. Sobre cada uma dessas formas de transmissão. Depois, nós vamos ter um outro título, que é o título 3, que vai tratar do adimplemento, extinção da obrigação. Então, como essas obrigações são adimplidas ou como elas se extinguem. E aqui nós vamos ter 9 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma escolha didática da minha parte passar esse esquema. Vocês poderiam falar assim, professor, mas é só olhar o índice. Mas não é só isso. Porque quando eu estudei direito das obrigações, isso deve ter acontecido com os senhores também. Foi quando eu estava no segundo período da faculdade de Direito. Na verdade, no terceiro período da faculdade de Direito. Porque no primeiro período, a UFMG, nós fazíamos o ciclo básico. Eu não sei como vocês cursaram. Mas em 98 era assim. Nós fazíamos o ciclo básico na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na FAFISH. Não sei se os senhores conhecem Belo Horizonte, mas a UFMG ela tem um campus da Pampulha, mas as faculdades, elas eram na capital, na cidade de Belo Horizonte. A faculdade de engenharia era num determinado ponto, a faculdade de farmácia, a de arquitetura,
toda na cidade. E o campus, ele tinha sido construído mais recente. Isso provavelmente ele deve ter sido em Curitiba da mesma forma, né, Lorena? Então, no primeiro semestre, nós estudávamos a sociologia, a introdução a eles mudaram um pouco a nomenclatura. Na minha época, era introdução à ciência do direito. Eram matérias assim, genéricas. Filosofia não era só a filosofia do direito, era filosofia e economia. Essa fase é uma fase que, como na FAFIS, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas tinha um clima assim, de bem libertário, de descontração, bem diferente da Faculdade de Direito em si, porque isso para mim foi um pouco. A Faculdade de Direito era muito muito rígido. Pelo menos nesses primeiros períodos eu tive um pouco de não sei, não tive muita identificação com aqueles professores, eles eram muito sisudos, eles eram muito distantes de mim. No segundo período eu achei assim, tudo bem, mas no terceiro período isso se acentuou. Talvez hoje eu tenha me tornado como esses professores, né? E essa parte das obrigações foi uma parte para mim horrível, horrível. Eu simplesmente detestava. Já não gostava, mas tinha muito a ver com aquelas pessoas que não eram muito, para mim elas não me inspiravam, vocês estão entendendo? O professor tem muito disso, acho isso interessante, tem que inspirar. E uma das razões que eu acredito hoje, por eu desgostar desse tema, dessa temática, eu acho que era pela falta de contextualização. Porque a gente já começa estudando o direito das obrigações, que é a obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, e isso não faz muito sentido, pelo menos do meu ponto de vista, hoje. Eu acho melhor nós contextualizarmos. Por que eu estou estudando o direito das obrigações? O que é o direito das obrigações? Quais são as peculiaridades do direito das obrigações? Correto? E por que eu estudo o direito das obrigações no segundo período ou no terceiro período da faculdade? Vocês estão entendendo? Faltou alguém me falar, olha, na verdade, nós estamos aqui estudando, nós estamos seguindo a ordem do Código Civil. Então, cada um dos livros que nós estamos vendo, cada um dos temas, na verdade, é um dos livros. Então, o livro 1 é a parte geral. O livro 2, ou se me falaram, eu não tinha essa noção. Eu não conseguia ter essa relação. Agora eu vejo com outros olhos. Isso aqui é importante porque isso faz todo um sentido dentro de um determinado contexto. E é isso que eu estou fazendo para os senhores aqui. Correto? E essa inversão que eu faço também de estudar de sucessões, família, direitos reais, eu acho melhor do que começar pela parte geral. Por estranho que mais estranho possa parecer, mas eu acho que faz mais sentido. Vocês vão entender daqui a pouco, na hora que eu fizer um próximo quadro. Como são adimplidas ou extintas as obrigações? Como são? Olha, de diversas formas. Pode ser por um pagamento, que é a forma mais genérica, pagamento em consignação. Vamos lá. Pagamento com subrogação. Os senhores estão vendo que são tipos de pagamento? O pagamento é genérico. Imputação do pagamento. Isso aqui eu gostaria muito que os senhores fizessem aí na folha 4 dos senhores. Ação em pagamento. Pagamento, então, que é a tônica. Agora vamos lá. Novação, compensação, confusão e remissão. Então, essas são as formas, né, que as obrigações elas podem ser cumpridas. E o título 4, que nós vamos colocar aqui, tem a ver com o inadimplemento. O inadimplemento, na verdade, ocorre quando a obrigação ela não é cumprida, quando há o inadimplemento. Aqui não são espécies de inadimplemento. Aqui são institutos pertinentes ao inadimplemento, correto? Ao contrário do que nós temos aqui no adimplemento. Aqui no adimplemento nós temos como podem ser cumpridas, como a obrigação pode ser cumprida. E aqui, na verdade, nós vamos ter institutos pertinentes ao inadimplemento. Não tenho espécies de inadimplemento. Não é isso.
Quais seriam esses institutos? Nós primeiro temos as disposições gerais. Depois nós temos a mora, nós temos as perdas e danos, nós temos os juros legais e nós temos cláusula penal, e nós temos arras e o sinal. Agora, os senhores, por gentileza, vão seguindo aqui. Título 1 da modalidade das obrigações. Nós temos, então, capítulo 1, capítulo 2, ok. Depois, até o capítulo 6, as obrigações solidárias. Título 3, transmissão das obrigações. Título 2, transmissão das obrigações. Título 3, adimplemento e extinção das obrigações. Título 4, já na frente, a partir do 389, inadimplemento das obrigações. Nós temos as disposições gerais, a mora, as perdas e danos, juros legais. E depois, nós vamos ter o título 5, contratos em geral, e o título 6, as várias espécies de contrato. Correto? O título 5, eu acho que a gente vai estudar aqui os contratos em geral. O quarto, a gente faz o primeiro semestre, parte geral, o segundo semestre é essa do direito civil, né? O direito civil. É essa parte geral do direito das obrigações. Depois, eu me lembro de eu ter uma parte de contratos, um semestre de contratos, e eu tive um semestre de contratos em espécie também. Na época, eu não me lembro bem como se era bem parecido a estrutura do nosso Código do 16 com nessa parte, né? A gente teve uma parte de contratos em espécie. Ok, foi assim. Depois nós tivemos reais, né, direito das coisas, reais, família, sucessões, empresarial. Ok. Então foi isso a nossa parte do direito civil. Ok, tá certo. Então aqui nós temos ainda o contrato em geral, que é o título 5, e depois os contratos em espécie. Vou colocar aqui o título 5, que é o contratos geral, e o título 6, contrato em espécie. Ok, vou tirar uma foto agora para os senhores. Vou mandar aqui, na verdade, vou tirar a foto aqui desse meu... a foto. Eu vou adicionar a Lorena no nosso grupo Flashcard, porque aí eu só partilho uma vez. Lorena. Deixa eu adicionar aqui a Fernanda. O Renato está aqui, mas não tem problema não. Adicionar participantes, Lorena. Adicionar participantes, Fernanda. Vamos lá. Fernanda Bragança. Vamos lá. Oi. Vou mandar aqui para vocês. Vocês vão ter em mente que o nosso estudo vai ser todo organizado em cima desse esquema, correto? Vamos lá. Eu gostaria que os senhores fossem lendo cada um destes dias também um daqueles PDF, eu vou mandar aqui, depois eu mando para eles e para a Josélia. Eu gostaria que os senhores fossem lendo cada um dos dias um determinado trecho daquele livro que eu indiquei para os senhores, caso os senhores queiram, claro. Esse livro que é o da Mônica Queiroz, né? Direito Civil da Mônica Queiroz. Oi, Nilson, o Mário. Eu não vi esse livro não, cara. Hã?
Você não me indicou esse livro. Você já está com o livro aí, irmãos. É de qual? Da Mônica? É o da Mônica Queiroz. Ah, tá. É porque a capa tá diferente. Estou com ele aqui. Qual que é a sua capa? A minha capa é essa aqui. Ah, porque você comprou uma versão mais atualizada. A sua versão é de 2019, a minha é de 2017. Mas esse conteúdo é o mesmo. Ó, por onde a gente vai começar aqui? Isso aqui é a primeira parte que eu queria passar para os senhores. Agora é o seguinte, eu vou apagar o quadro e eu vou falar para os senhores o seguinte. Quando a estrutura da relação jurídica, eu já falei isso em outra aula, não sei qual, mas a gente repete isso aqui. Ela tem um aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo da relação jurídica são os polos subjetivos. A relação jurídica obrigacional, ela é estruturada da seguinte maneira. Nós temos... Ixi, passei aqui, ficou muito forte o álcool. Vou esperar um pouquinho para secar, mas seca muito rápido também. Nós temos os polos. O polo A, o polo B. Na relação jurídica obrigacional, o polo A ele é chamado de credor e o polo B é devedor. Então, na relação jurídica obrigacional, nós temos o credor e o devedor, correto? Então, vamos lá, relação jurídica. Se a caneta voltar aqui, nós continuamos. Esperar que secar. Vamos lá. A relação jurídica. Acho que eu vou ter que pegar um outro pano, porque eu passei muito rápido. Para poder apagar isso aqui. Não estou conseguindo escrever. Vamos lá. A relação jurídica obrigacional. Isso aqui, pessoal, os senhores têm que ter em mente. Nós temos o credor, é o sujeito ativo. Sujeito ativo. Nós temos o devedor, que é o sujeito passivo. Sujeito passivo. Nós teremos um objeto. E qual é o objeto? O objeto da relação jurídica obrigacional. O objeto, pessoal, é a prestação, correto? É a prestação que fará o devedor ao credor, correto? Nós temos o devedor, nós temos o credor e nós temos a prestação. Se essa prestação for positiva, nós vamos ter um dar ou um fazer. Se a prestação for negativa, nós vamos ter um não fazer, correto? Negativa. Não fazer. Portanto, naquelas três classificações,
que os senhores observaram, nós estamos a tratar especificamente do objeto, da prestação, da natureza da prestação. Os senhores conseguem compreender? Não era lá? Uma prestação é de dar, outra prestação é de fazer, e a outra prestação é de não fazer. Da natureza própria da prestação. Muito interessante. Então, nós temos aqui. Como se chama o elo que liga o credor ao devedor? O elo que liga é o vínculo jurídico. Então, agora, como nós vamos ler esse quadro? E como nós vamos responder ao nosso examinador? Como se explica uma relação jurídico-obrigacional? Olha, a relação jurídico-obrigacional, ela é uma obrigação composta por partes, que são os sujeitos. Isso vocês têm em mente. O sujeito na relação jurídico-obrigacional é conhecido como credor, é aquela pessoa que faz jus a uma determinada prestação, ou devedor, é aquela pessoa incumbida de promover a prestação. Ótimo, são os sujeitos. Nós temos um objeto. Qual o objeto que identifica a relação jurídico-obrigacional? A prestação. Ok. E aí a prestação ela pode ser positiva, dar ou fazer, ou negativa, não fazer. E ainda nós temos um vínculo jurídico. Portanto, o vínculo jurídico é a relação entre credor e devedor, cujo objeto é a prestação. O vínculo, relação credor-devedor. Ok? Ótimo. Então, aqui nós temos a estrutura da relação jurídica obrigacional. E essa prestação, ela sempre tem um cunho patrimonial, correto? É um cunho patrimonial. É um cunho patrimonial. Ok. Agora, eu vou falar para os senhores o seguinte. Essa nossa relação jurídico-obrigacional, ela tem um viés, ou ela carrega uma ideia no nosso direito de inspiração alemã, claro, porque o nosso direito ele é o direito europeu continental, não só de influência, mas ele, acho que é mais até que isso, mas todo o nosso direito, né? Continental europeu. Nessa parte, nós temos o direito alemão, a presença do direito alemão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos nessa parte o que eles falam no direito obrigacional de inspiração alemã, que é a relação jurídica obrigacional, ela é uma relação binária ou dualista. Como assim? Binária ou dualista. Nós temos na relação, nós temos duas, vamos colocar, situações, duas exigências, vamos colocar dessa forma, na relação jurídico-obrigacional. Uma exigência é o débito, que é a própria dívida. Então, nós vamos colocar aqui que essa relação ela tem um viés, que é uma dimensão, que é o débito, a própria dívida. Isso quer dizer o seguinte, que o credor ele faz jus a uma prestação e o devedor ele é incumbido de uma determinada prestação. Então, esse débito, né, ele corresponde tanto à dívida, o débito seria a dívida. Mas não é só isso. Você tem, juntamente
ao débito, você ainda tem uma outra dimensão, que é a responsabilidade. É a responsabilidade. Responsabilidade. Então, você tem o dever, você tem a dívida e você tem o dever de pagar. Você tem a dívida e a responsabilidade. Esse débito, ele tem um nome próprio. Esse nome desse débito é Schuld. S-C-H, isso. Na hora que eu der os exemplos, fica mais claro isso. E a responsabilidade é o que eles chamam de Haftung. Haftung. Você tem a dívida e você também tem um dever de pagar. O dever é a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de pagar. Você tem a responsabilidade de pagar. É como se eu dissesse em outras palavras, vocês vão entender isso. É porque a gente usa essa palavra num sentido leigo de forma diferente. Você já deve ter ouvido falar assim, a gente quando é jovem, né, nossas mães sempre falam coisas do tipo, se você tem a obrigação de pagar a sua dívida, obrigação. Sabe essa obrigação? Essa expressão, ela está usada aqui no sentido de responsabilidade. Porque uma coisa é a sua dívida, concordam? A outra, o outro viés, eu tenho a minha dívida, tudo bem, eu devo. Mas não é só isso. Eu ainda tenho a dívida, que é R$100, e eu tenho uma obrigação de pagar a dívida, que é a responsabilidade. Os senhores conseguem visualizar dessa forma? Mas o fato de eu ter a dívida também no nosso sistema implica em eu ter uma responsabilidade de implemento daquela dívida. Mas não é só isso, não. Não é só isso, não. O credor, ele também tem uma responsabilidade, ele também tem o direito de, se a dívida não for paga, de invadir o patrimônio. Então, nós temos uma dívida, o devedor, ele tem uma responsabilidade, e o credor também tem um outro, vamos colocar, entre aspas, direito, né? Que eles também chamam de responsabilidade. Essas palavras, às vezes, são traduzidas do alemão, aqui para nós fica meio estranho. Mas, os senhores têm em mente que uma é a prestação, a primeira prestação. O devedor tem o dever de adimplir e o credor, ele tem também o direito de invadir o patrimônio alheio. Vocês estão observando? São pequenas nuances. Quando eu tenho uma dívida e quando eu tenho também essa responsabilidade, o nome dessa obrigação é obrigação natural, correto? O nome dessa prestação é obrigação natural. Se houve o pagamento, tudo bem, não tem problema. Agora, se não houve o pagamento, surge para o credor a responsabilidade de invadir o patrimônio. Isso é estranho, né? Mas os autores chamam esse direito de invadir o patrimônio de responsabilidade. Correto? Surge. Obrigação civil. Você tem a dívida e você tem a responsabilidade, o direito de invadir. Então, eu vou colocar aqui a definição que é utilizada pela nossa própria autora. Possibilidade de o credor invadir o patrimônio do devedor para satisfazer. Possibilidade de invadir o patrimônio. E o débito é a própria... E o débito não é só a dívida. O débito é a dívida mais o dever. Então, os senhores vão ter que decorar esses conceitos. Débito, dívida e dever de pagar. E a responsabilidade seria, entre aspas, o direito, a possibilidade de invadir o patrimônio. Correto? Isso aí, essa nossa autora segue essa classificação. É isso mesmo. Agora vamos para os exemplos. O devedor, ele tem um dever
de pagar, ele tem a dívida e o dever de pagar. Ele tem um débito. Porque o débito, ele inclui o dever do devedor de pagar a dívida. Se não houver o adimplemento, vai surgir a responsabilidade, possibilidade de invadir o patrimônio. Correto? Nós temos agora, essa é o que nós chamamos de obrigação civil, obrigação perfeita. Agora nós temos uma obrigação que nós temos apenas o débito, nós não temos responsabilidade. Então, nessa classificação específica, e olha, eu vou falar para os senhores, isso aqui é o que despenca nas provas de obrigações. Despenca. Nós temos um tipo de relação obrigacional que você tem um débito, você tem a dívida, e por essa teoria, você teria o dever de pagar, mas você não tem a responsabilidade. Você tem o Schuld, não sei como se pronuncia isso, mas você não tem o Haftung. O Haftung, então, eu acho melhor nós substituirmos sempre a palavra responsabilidade por essa expressão, possibilidade de invadir o patrimônio. E o débito, vocês vão substituir por dívida mais dever. Só isso que os senhores precisam saber. Dívida mais dever do devedor de adimplir a obrigação. Enquanto a responsabilidade é a possibilidade de invadir o patrimônio. Ponto. Decora dessa forma. Tem que decorar. Coloca aí numa folha A4. Depois eu vou colocar aqui no quadro, vai ficar até melhor. A dívida de jogo, por exemplo. A dívida de jogo, uma compra e venda é uma obrigação perfeita, uma obrigação civil, ou obrigação civil, a classificação, quando ela tem o débito e a responsabilidade. Ela se chama obrigação civil, obrigação perfeita. Por quê? Porque o devedor, ele tem a obrigação, ou melhor, o dever de adimplir, e há uma dívida. Ponto. A responsabilidade, ela diz respeito à possibilidade de o credor invadir o patrimônio do devedor na hipótese de não satisfação voluntário, adimplemento voluntário pelo devedor. Portanto, essa é a dívida, essa é a obrigação natural ou obrigação perfeita. Nós temos uma primeira situação, que nós temos o débito. Portanto, dívida e dever, mas não temos responsabilidade, ou seja, possibilidade de o credor invadir o patrimônio para satisfazer o débito. Como? É a dívida de jogo. Na primeira situação, dívida de jogo. Eu vou fazer um esquema sobre isso agora. A segunda situação, nós não temos o débito, mas nós temos a responsabilidade. E qual é essa situação? É o contrato de fiança. O contrato de fiança, o credor, ele tem a possibilidade, ele tem o direito, entre aspas, a possibilidade de ele invadir o patrimônio do devedor para a satisfação do crédito, do débito, melhor dizendo, da dívida. Mas ele não há o débito, não há a dívida, porque, de fato, a dívida é do locador com o locatário. O locatário tem uma dívida, correto? O credor. Mas não é com aquela pessoa que presta a fiança. Vocês estão entendendo? Mas ele não tem, mas ele tem a responsabilidade. Aquela pessoa, no sentido leigo, responsabilidade. No sentido legal, a palavra responsabilidade é o locador tem responsabilidade, ou seja, tem o direito de invadir o patrimônio daquele devedor, daquele fiador. Concordam? Então, eu vou tirar uma foto aqui para os senhores. Vou colocar aqui de uma forma melhor. O que eu quero, voltando aqui, a relação jurídica obrigacional. A relação jurídica obrigacional, ela vai ter sujeito, ela vai ter prestação e ela vai ter vínculo jurídico obrigacional. Vínculo jurídico entre sujeitos, cujo objeto é a prestação. Esse é o mantra dos senhores. Eu vou mandar aqui agora para os senhores.
Este é um mantra. Ok. Agora, os senhores vão ter em mente o seguinte, que essa estrutura, eu vou até apagar com esse aqui, para evitar. Essa estrutura, ela é uma relação binária ou dualista. O que quer dizer isso? Relação jurídica. A relação jurídica obrigacional, a relação jurídica obrigacional, ela é binária, dualista. Por quê? Porque ela é composta, eu vou colocar aqui a relação jurídica, pelo débito, o débito, que é conhecido como issued, que tem duas acepções, né, que compreende tanto a dívida, os R$ 100, mais o dever de admitir a dívida. E nós temos a responsabilidade. A responsabilidade, que é o Haftung. Não havendo o adimplemento voluntário pelo devedor ao credor da prestação, surge para o credor a possibilidade de invadir o patrimônio, mas a responsabilidade ela não é bem do credor, a responsabilidade é do devedor. Quero que isso fique claro, talvez não tenha ficado. A responsabilidade é do devedor para com o credor. Do devedor para o credor. Tem a ver com o inadimplemento. O que ocorre é a possibilidade de o credor invadir o patrimônio do devedor. Ok. Ótimo. Então, nós temos aqui a relação jurídico-obrigacional. E eu vou falar isso, os senhores vão entender na hora que nós formos fazer o flashcard. O flashcard. Por que isso? Porque quando formos tratar de obrigação de dar, obrigação de fazer, nós, na verdade, vamos tratar de regras pertinentes à responsabilidade na hipótese de inadimplemento. E os senhores vão observar isso na hora que eu passar o próximo quadro. Então, ficamos conversados. Essa é a situação que nós temos. A obrigação civil ou obrigação perfeita. Eu vou colocar aqui. Obrigação civil. Isso é uma nomenclatura utilizada pela doutrina. Obrigação civil não é simplesmente, eu estou a estudar direito das obrigações. Não é isso, não. Obrigação civil é um nome iuris que identifica uma situação específica, que identifica uma obrigação em que há o débito, a dívida e o dever, e na hipótese de haver um inadimplemento daquele dever obrigacional do devedor para o credor, vai surgir também a responsabilidade. Então, não podemos dizer que é uma relação jurídica em que há o débito e o schuld, e a responsabilidade. Possibilidade vislumbrada como a possibilidade de o credor invadir o patrimônio do devedor. Por quê? Obrigação civil ou obrigação perfeita? Porque a situação em que há eu tenho, isso é para explicar, pessoal, essas construções teóricas, elas buscam explicar determinadas situações jurídicas. Por que a dívida ela não é exigível, a dívida do jogo, ou a dívida prescrita? Para explicar essas situações. Então, a dívida do jogo. Dívida do jogo. A dívida do jogo
Eu tenho o débito? Eu tenho débito. Então, por essa teoria, o que eu concluo, eu tenho a dívida e o dever de pagar. Pessoal, teorias, elas existem para serem contraditadas, se é que eu posso dizer dessa maneira. Porque eu não tenho o dever de pagar uma dívida de jogo, mas, enfim, quem sou eu aqui para discutir alguma coisa? Dívida mais o dever. De qualquer forma, os senhores sempre têm em mente que dívida mais o dever. A princípio, qual seria a natureza desse dever? Mas eu não tenho a responsabilidade, eu não tenho a possibilidade, não faço surgir a possibilidade do devedor de invadir o patrimônio do credor, de invadir o patrimônio do devedor. A outra, essa é a primeira situação. Agora, e o contrato de fiança? Saúde, contrato de fiança. Nós temos o débito, nós não temos o débito, nós não temos, tá vendo? Mais uma vez, é estranho falar isso. Nós não temos a dívida, mas e o dever, né? Nós não temos nem a dívida nem o dever, mas nós temos a responsabilidade. Nós não temos, é melhor falar que há a responsabilidade. A responsabilidade. Ao Haftung. Possibilidade de um credor invadir o patrimônio. Invadir o patrimônio do devedor. Ok. Vou tirar mais uma foto. Ficou muito abstrato? Meu, tá perfeitíssimo, professor. O senhor é tão didático, que capacidade, assim. Eu tenho certeza que todos os professores, se fossem como o senhor, iam inspirar a gente desde o segundo ano, do terceiro período, viu? A gente entende tudo. E esses exemplos de Haftung e Schuld, eles estão sendo cobrados nos concursos de São Paulo. Eles pedem para a gente dar um exemplo, pelo menos, de Schuld sem Haftung e Haftung sem o Schuld. Então está explicado aqui agora. Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, essa responsabilidade, então, que ela é uma responsabilidade eventual, né? Não é uma responsabilidade inerente. Assim, é inerente, mas ela só vai ocorrer se houver um inadimplemento. Vocês estão entendendo? É estranho, assim, você apontar como uma característica. Assim, na hipótese do inadimplemento, aí você tem que usar esse pressuposto, né? Né, Elisa? É porque o alemão, né, professor? Para o alemão existe a responsabilidade, né? Agora, o brasileiro é só no caso do inadimplemento. É verdade. Às vezes a questão cultural, né? Mas é porque a gente tem um dever, Elisa. A responsabilidade é outra coisa. A responsabilidade, isso que você está falando, é o dever. O dever nós temos no débito, que é dívida, e o dever, que é a responsabilidade, entre aspas. Assim, a gente usa essa expressão, você é responsável por pagar suas dívidas o tempo todo. Essa responsabilidade, que fala assim, nossa, Elisa, você é responsável por suas dívidas. Quando eu falar essa responsabilidade, eu estou falando este dever aqui, que está compreendido na própria dívida. Por isso que débito é dívida e dever. A responsabilidade que exurge com o inadimplemento, mas a dívida e o dever estão no débito. Bem, a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vou mandar aí para vocês. Agora,
eu quero falar o seguinte. Essa primeira aula, eu até vou pedir pena aos senhores, porque a gente vai fazer algumas considerações antes de nós adentrarmos nos cartões. Porque na hora que formos adentrar os cartões, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Ó, o que mais que eu queria colocar aqui para os senhores? Eu só vou passar o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta daqui a pouco com o segundo quadro, tá bom? Então até daqui a pouco. Obrigado, viu, Elisa? Voltamos agora para a nossa aula. Vamos todos. Eu vou ler aqui uma parte do nosso Direito das Obrigações. Esse livro ele está um pouco... Deixa eu ver que ano esse livro, 2009, mas tudo bem. Isso aqui não muda muito. Vamos ver aqui. Esse livro é o livro do Direito das Obrigações, do Cristiano Chaves de Faria, Nelson Posenvolta. Vamos ver o que está falando aqui sobre essa questão específica. Aí ele fala sobre... Ao bipartirmos uma obrigação, portanto, encontramos dois elementos essenciais: o débito e a responsabilidade. No direito comparado, são definidos respectivamente o Schuld, débito, e o Haftung, responsabilidade. A ideia de tornar a obrigação como uma figura portadora de dois aspectos distintos, partido romanista, não vou me atrever a dizer esse nome, óbvio, para ser achincalhado aí pelos senhores, e com os anos sem sofrer censuras, o débito traduz a prestação a ser espontaneamente cumprida pelo devedor em decorrência da relação. Então, o débito é a dívida e o dever. Seria o bem da vida solicitado, dívida, consistente em um comportamento traduzindo em um não fazer, fazer e um dar. Cuida-se do direito subjetivo do credor à prestação. Porque direito da obrigação, você sempre pode ver dos dois polos. Se eu tenho o dever de pagar, eu tenho, por outro lado, o débito, o direito subjetivo do credor em receber. Sempre o direito obrigacional, o direito das obrigações sempre tem esses dois âmbitos, né? O âmbito do credor e o âmbito do devedor. Então, é o direito subjetivo, ele fala aqui que é o direito subjetivo do credor à prestação. O cumprimento exato da prestação extingue em regra o direito à prestação. Não obstante a existência de um direito à prestação, ele chama o débito aqui ao direito à prestação, que corresponde ao dever do devedor, né? Não obstante a existência de um direito à prestação, o credor não dispõe ainda do poder de exigir o cumprimento, mas apenas de uma simples expectativa de adimplemento, sendo certo que o devedor possui o dever específico de prestar. Que é isso? Ele fala aqui, ele compara esse débito, esse schuld, em relação ao credor e em relação ao devedor. A fim de satisfazer o direito subjetivo alheio, o inadimplemento da obrigação gera a responsabilidade do devedor. É isso que ele está falando aqui. Ok. Já a nossa doutrinadora, Mônica Queiroz, fala que o débito deve-se compreender a dívida e também o dever de pagá-la. Mas você estou adicionando um elemento, correto? Nós temos essa perspectiva do credor, do schuld, que é o direito ao recebimento, é o direito subjetivo à prestação do devedor, correto? Os senhores podem falar isso também. Caso haja o pagamento espontâneo da dívida, ou seja, dívida e dever,
A obrigação cisória aqui. Porém, se não houver o cumprimento da obrigação, é que surge um segundo elemento, que é a responsabilidade, ou rastung, que repousa na possibilidade de o credor invadir o patrimônio do devedor. Ok? Estamos conversados. É isso, simplesmente isso. Não é difícil, não. Agora, nós vamos adentrar um outro quadro. Esse quadro eu vou passar com os senhores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar esse quadro aqui na parede, vou tirar uma foto. Eu não queria, eu queria fazer que os senhores fossem fazendo, mas não. Como a gente já ficou aqui nessa parte introdutória, e a gente tem que ganhar tempo, mas sem prejuízo, né, da nossa aula, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto desse quadro aqui e vou fazer com os senhores. E os senhores vão entender na hora que formos já para os cartões. Os senhores vão entender. Eu vou pegar aqui onde está a minha fita crepe. A fita crepe, ela é indispensável. Não acredito que eu não vou ter minha fita crepe aqui agora. Gente, isso é... Ah, achei. Eu não vou mostrar para vocês como está a minha mesa, porque os senhores vão me taxar de desorganizado. Vou colocar aqui. Isso aqui eu tenho certeza, em lugar nenhum vocês vão achar, porque fui eu que fiz. Ele estava guardado aqui, esse quadro aqui. Aí vocês vão entender como vai ajudar a vida dos senhores. Deixa eu mostrar aqui para os senhores como funciona esse quadro. Sem querer parecer presunçoso, viu? Vamos lá. Mas é verdade, esse quadro aqui, os senhores vão entender como ele funciona. Eu vou tirar uma foto para vocês, estou colocando aqui. Eu vou tentar chegar a câmera mais perto. Deixa eu ver como é que está essa câmera aqui, se está dando para ver isso aqui. Tá tão pequenininho. O problema é que esse quadro tá bom, sabe? Se eu for fazer aqui no quadro, não vai ficar tão organizado como tá aqui. Eu vou tirar uma foto e vou pedir para vocês seguirem na foto de vocês. Vocês vão imprimir. Cadê o meu celular agora? Depois eu vou ter que cortar essa aula, pessoal. Essa minha mesa está muito bagunçada. Ai. Aqui temos. Vamos lá. Qualquer coisa eu vou colocar e vou passando para ficar melhor. Como é que vai ser? Vou tirar um scanner. Acho que vou ter que tirar essa foto aqui. Deixa eu ver. Pessoal, eu acho que vai dar para os senhores lerem. Aí sim, quer ver? Vou mandar aí. Vai dar para ler. Vai dar para ler, vai ficar bom. Vai ser melhor que eu passar aqui no quadro. Porque são muitos elementos.
Vamos ver aqui. Vou mandar até um outro que vai ficar melhor. Ok. Esse segundo vai ficar melhor ainda, que eu mandei ele... Vamos lá. Eu vou mandar agora para... Esse quadro é muito importante. Eu vou mandar aqui para Lorena e para Lorena não, para... Peraí. Para Elisa. Deixa eu só salvar aqui. Eu preciso fazer esses passos para mandar para elas não perderem. Não se preocupem não que a gente passa esses 20 minutos depois. Ninguém vai sair prejudicado com isso. Eu vou salvar aqui. Área trabalho. Vou colocar aqui obrigações. Quadro obrigações. Salvar. Porque eu vou mandar para elas por e-mail, né? Porque elas sempre recebem no e-mail. Os senhores já imprimiram aí? Com Josélia, Elisa, quadro, obrigações. Olá. Mais alguém quer que eu mande por e-mail ou tá bom? Vocês conseguem imprimir, né? Do web WhatsApp. Quadro obrigações. Ok. Vamos lá? Enviei. Sua mensagem foi enviada. Ok. Voltamos aqui. Já fiz a tarefa. Agora eu vou passar para vocês como nós vamos estudar o direito das obrigações. Então, os senhores vão abrir lá o arquivo. Imprimiram? Imprimiu, Lorena? Não? Ah, tá aí. Você vai fazer pelo celular, né? Eu vou fazer aqui porque eu quero imprimir também. Vou fazer imprimindo aqui meu arquivo. Área de trabalho, quadro obrigações. Vou imprimir agora. Imprimi-lo aí. Vamos lá. É isso mesmo. O material nosso, produzir o nosso material não é simples. A gente tem que... Vamos lá. Por onde? Elisa, você conseguiu imprimir o seu arquivo? Professor, eu não consegui agora, mas depois eu imprimo. Eu acompanho mesmo assim, anotando, eu vou anotando. Você vai anotando? Lorena, você consegue, né? Então tá. Ok, então vamos lá. Eu vou conversar com vocês, é o seguinte. Nós temos, os senhores se lembram que a prestação, ela pode ser positiva. Quando a prestação for positiva, nós vamos ter a prestação de dar. Essa prestação de dar é uma prestação de entregar alguma coisa, correto? É uma prestação de entregar alguma coisa.
O devedor, portanto, ele deve entregar algo ao credor. Esse algo a que nos referimos poderá ser tanto. Agora já começamos a entrar em alguns outros detalhes. Pode ser uma coisa certa, mas uma coisa incerta. E agora, os senhores vão... Se os senhores forem seguindo aqui, já que a Elisa não está e a Josélia não sei se conseguiu imprimir, as outras meninas... Então, eu vou fazer aqui alguns quadros maiores aqui dentro desse mapa. Nós temos um tipo de prestação. Essa prestação vai ser... A prestação consiste em dar o devedor alguma coisa ao credor. Então, essa coisa pode ser uma coisa certa, como pode ser uma coisa incerta. É muito importante, mesmo que os senhores tenham esse quadro em mãos, que os senhores o façam, correto? A coisa certa, se os senhores observarem, está tratado na seção 1. Seção 1. Seção 1, coisa certa. Já a coisa incerta está tratado na seção 2. A seção de qual capítulo? Da obrigação de dar, capítulo 1. Agora eu estou entendendo um pouco mais como ele foi estruturado, porque eu já sei que tem o sujeito, eu já sei que há os sujeitos, entre esses sujeitos há um vínculo, cujo objeto é uma prestação. Essa prestação ela pode ser positiva. Se ela for positiva, ela pode ser um dar ou um fazer, que é uma ação. Se ela for negativa, é um não fazer. Mas esse dar, ela pode ser tanto de uma coisa certa, como de uma coisa incerta. Ótimo. O que pode acontecer? O que esse código trata quando ele está tratando? Ele está falando das hipóteses do inadimplemento. Mesmo aqui, porque ele vem falando de inadimplemento o tempo todo. E lá no final, quando ele trata do capítulo do inadimplemento, ele fala alguns institutos próprios do inadimplemento. Os senhores vão entender. O que pode ocorrer? A coisa certa. Os senhores sabem que nós temos a coisa certa, nós temos a tradição. A transferência ocorre com a tradição. Então, nós temos uma coisa certa que vai se perder antes da tradição. Então, eu vou colocar aqui a perda antes tradição. Eu tenho a perda antes da tradição. Interessante. Se a coisa se perder antes da tradição. E eu tenho uma deterioração. A deterioração. Deteriorar. Essa palavra. Também antes da tradição. Porque isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu estou reescrevendo o Código Civil. Não tem nada fora do Código Civil. Os senhores vão entender daqui a pouco. Então eu tenho uma coisa certa. Essa coisa, ela pode se deteriorar ou ela pode se perder. Se ela se perder ou se ela se deteriora antes da entrega, haverá algumas consequências jurídicas. Se ela se deteriora ou se ela perde depois da entrega, há outras consequências jurídicas. Vamos imaginar o seguinte, que a perda, deterioração, deixa eu melhorar isso aqui porque eu não estou satisfeito com esses pincéis.
Vamos lá. Se ela ocorre, a perda, antes da tradição, eu ainda tenho que questionar o quê? Eu tenho que questionar duas coisas. O que eu tenho que questionar? Deterioração. Vamos lá. Deterioração. Deterioração. Perda. Antes da tradição. Deterioração. Antes. Vou colocar antes de. Agora aqui também é a mesma coisa. Perda. Perda. Antes de. Sem culpa. Se a perda antes de. Se a perda antes da tradição, ela pode ser sem culpa ou com culpa. Tá? Eu vou colocar aqui sem culpa, com culpa. A mesma coisa é a deterioração. Sem culpa, com culpa. Ok. Se ela for sem culpa do devedor, qual a consequência? Resolve-se a obrigação. Resolve-se a obrigação. E se ela for com culpa? Equivalente mais perdas e danos. Ok. Agora, se a coisa se deteriora sem culpa, qual é a consequência jurídica? Antes da tradição. Resolve-se. Resolve-se. E se ela se deteriora com culpa? Se ela se deteriora com culpa, equivalente mais perdas e danos. Equivalente mais perdas e danos. Ó, nós temos aqui a seção 1, coisa certa, perda e antes da tradição. Qual artigo? É o artigo 234. Já vamos lê-lo. Depois, sem culpa, o artigo 238. Ok? Com culpa. 239. Ok? Ok. Antes da tradição ou pendendo condição suspensiva. Ou, por isso que aí os senhores têm que escrever nisso. Ou pendendo, eu não vou conseguir fazer tão bom quanto na folha. Condição suspensiva. 2, 3, 4. Vamos ler o 2, 3, 4? Ó, eu sei que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultado do título ou da circunstância do carro. Nós temos aqui, abrange os acessórios, a coisa certa. Então, vou colocar aqui mais acessórios. Vamos lá? 2, 3, 4. Qual que é o 2, 3, 4? É a perda antes da tradição. Os senhores têm que ir seguindo aí, porque vai ficar esse quadro, tem muita informação. A gente só consegue estudar isso dessa forma, não tem outro. Perda antes da tradição. Se, no caso do artigo antecedente, o que ele está falando? Perda antes da tradição. Perdão. Coisa certa. Na obrigação de dar coisa certa. A coisa se perde sem culpa do devedor? Sem culpa do devedor? Perfeito. 2, 3, 4. Sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva. Será que é 238? Não faz sentido isso. Ah, tá. Calma, pessoal. Esse 238 é o seguinte, é porque, daqui a pouco vocês vão entender. Ignora esse 238, é porque nós estamos lendo 234. Se a perda é porque o 238 é restituir a coisa certa. O restituir é a mesma coisa de dar, são os mesmos efeitos.
correto? Vamos lá. Perda antes da tradição. Sem culpa do devedor, resolve-se. E se a perda é resultado da culpa do devedor? Responde ele pelo equivalente mais perdas e danos. Ok? Seguiram aqui? Tem que seguir aqui pelo 4. 234. O restituir coisa certa, ele está previsto no artigo 238 e 239. Tanto é que eu coloquei aqui em cima do meu quadro, em cima da perda antes da tradição, eu coloquei restituir coisa certa. O 238 fala o quê? Se a obrigação for de restituir coisa certa e essa sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sem culpa do devedor antes da tradição, resolve-se, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Ou melhor, dizendo, resolve-se a obrigação. 239. Com culpa equivalente mais perdas e danos. Então, olha só. Nessa primeira parte, que ficou muito ruim, não fiquei satisfeito, mas não vai dar para eu escrever, porque meu pincel está me deixando na mão, muito a desejar. Acabei de trocar. Vamos ver isso aqui. Os pincéis não estão bons. Amanhã eu vou sair para comprar novos pincéis, mas esses são novos, novíssimos. O que eu quero que os senhores tenham em mente é o seguinte. Se eu tenho dar coisa certa, ela pode se perder antes da tradição. Eu vou fazer por sigla. Ficou péssimo esse quadro, do jeito que está confuso. Vamos lá, vamos tentar fazer de novo. Dar coisa certa. Coisa certa. O que pode acontecer? Duas coisas. Pode haver perda. E aqui eu vou colocar antes. Agora melhorou o pincel. Tradição. Perda antes da tradição. Essas regras, elas são as mesmas regras que estão previstas no 234, são as regras restituir coisa certa. Restituir coisa certa. Ok. É igual perda antes. É igual a perda. É porque restituir é coisa certa, né, pessoal? Então, vamos lá. Se for sem culpa do devedor, resolve-se. Ótimo. Por isso que os senhores têm que imprimir esse quadro aí. Com culpa do devedor, equivalente mais perdas e danos. Ficou melhor agora. A perda da coisa certa antes da tradição, sem culpa do devedor, resolve-se. Porque o devedor tem que entregar a coisa ao credor, correto? Com culpa, ele vai equivalente mais perdas e danos. Então, este aqui, restituir coisa certa, é o 238, 239. Ok, artigos, são os artigos. Aqui, restituir coisa certa, 238, sem culpa do devedor. E aqui, 239, restituir coisa certa, com culpa do devedor. Nós sabemos que a coisa certa, ela abrange os acessórios, né? Abrange os acessórios, regra geral. Seção 1. Seção 1. Calma que vai ficar mais simples. Ok. Então, eu sei que dar coisa certa, ela pode se perder antes, com culpa ou sem culpa.
E as regras de dar a coisa certa são as mesmas regras de restituir a coisa. A coisa ela pode também se deteriorar, ok? Deteriorar. Tem que fazer mais aqui embaixo. Deteriorar. Pessoal, eu particularmente, eu acho mais fácil fazer dessa forma do que ficar tentando decorar daquela outra forma que está escrita aí no código. Então, dos males o menor, né? Eu particularmente, eu não conseguia de jeito nenhum entender lendo esse código do jeito que está escrito. Não tem como. Temos que fazer dessa forma mesmo, ó, na minha opinião. Deterioração. Se a gente quer, de fato, dominar esse assunto, deterioração, e memorizar os artigos com os cartões, que a gente vai fazer daqui a pouco, antes, a gente tem que ter em mente esse quadro aqui. Agora, e se for a deterioração? Nós vamos ter um sem culpa do devedor. Agora é que são elas. É porque a deterioração tem duas possibilidades. Ou ela se resolve-se, ou aceita a coisa. Quem, pessoal? O credor, óbvio. Abatido o preço. Aceita a coisa, abatido o preço. Tranquilo. Esse aqui vocês vão sair amanhã, vão comprar uma cartolina. Os senhores vão passar esse quadro para a cartolina. E quando nós formos fazer o flashcard, os senhores vão ter que fazer o flashcard olhando para a cartolina. Não tem outro jeito. Vamos lá. Agora, é a mesma coisa, com culpa, mas está fácil. Por quê? Se é coisa certa, ela pode ou se perder, ou ela pode se deteriorar. Ótimo. E ela pode ser com culpa ou sem culpa. É claro que se ela se perde sem culpa, antes da tradição, ela se perde, vai ter o equivalente. Ó, vai se resolver, porque foi sem culpa, né? Foi sem culpa. E isso tem efeitos práticos relevantes. Tem efeitos práticos relevantes. Daqui a pouco eu vou começar a colocar uns exemplos aqui. Vamos imaginar? O restituir coisa certa é ótimo. Eu vou terminar de fazer o quadro, daqui a pouco eu volto com os exemplos. Então, pode ser perda ou pode ser deterioração. Ótimo. Pode ser sem culpa, pode ser com culpa. Tranquilo. Tem alguém batendo um sino aí? Sinto muito, não entendi. Tem alguém batendo um sino aí. Tudo bem. Com culpa. Ok. E se for com culpa? Aí nós temos duas situações. Equivalente mais perdas e danos. Aceita a coisa. Aceita a coisa. Mais perdas e danos. Ó, os senhores podem confiar em mim que esse quadro eu fiz com muito cuidado. Não foi hoje que eu fiz esse quadro ano passado. Eu fiquei um bom tempo me dedicando a ele. Correto? Mas eu não consigo lembrar dessas situações antes. Eu só consigo pensar no quadro. Eu não consigo dizer se não tiver o quadro. Ó, sem culpa, resolve-se. Mas abre uma possibilidade na deterioração de aceitar a coisa abatida o preço. Ok. Ótimo. A mesma coisa se for com culpa. Você vai ter que ter sempre o equivalente. Com culpa é sempre o equivalente. Equivalente mais perdas e danos é a mesma coisa. Ó, a perda e a deterioração antes da tradição, elas são
iguais. A perda antes da tradição e a deterioração antes da tradição, sem culpa e com culpa, iguais entre aspas. Mas a deterioração ela tem algo a mais. Ela abre uma possibilidade para o credor, no caso dessa primeira hipótese, de aceitar a coisa abaixo do preço. E abre a possibilidade, nessa outra hipótese, também de aceitar a coisa abaixo do preço. Só isso. Só isso. Tem que ter o quadro em mãos. Eu imprimi aí para mostrar para os senhores. Ó, ficou bom. Ó, ficou bom. Eu consigo visualizar isso aqui. A deterioração antes da tradição, ok. Agora, e depois da tradição? Depois da tradição, o credor vai arcar com as perdas. Correto, pessoal? O credor vai arcar com as perdas. Aí o problema já não tem mais uma relação, porque o devedor já cumpriu. Ó, vamos imaginar o seguinte. O que foi feito? Foi avançado que o devedor entregaria ao credor aquele exemplo que eles sempre usam, né, da vaca que morreu pelo raio, né? Aquelas vacas aí milionárias da Agrofest de Uberlândia, né? Essas cidades aí do interior onde tem essas feiras, né? A vaca vale não sei quantos milhões. Se caiu o raio, foi sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. É claro, pessoal, que o credor, se já tiver pago o dinheiro, ele tem que devolver o dinheiro. Ok? Eu não estou falando que a situação vai ficar como está. Resolver não é sinônimo de a situação vai ficar como está. Não é isso, não. Correto? E se for com culpa do devedor? Ah, porque o devedor ele colocou a vaca no curral onde tinha um fio de alta tensão desencapado e ele sabia disso e todo mundo falou que não era para colocar a vaca. Enfim, ele não foi diligente, a vaca morreu eletrocutada. Aí sim, aí ele tem que prestar o equivalente mais perdas e danos. Se a coisa se deteriora para o devedor, ela se resolve. Mas se o credor tiver pago alguma coisa, ele terá direito a ser a restituição do valor. Correto? Mas ele pode também aceitar a coisa abaixo do preço. Da mesma forma, se for com culpa equivalente mais perdas e danos, na primeira situação, ou aceitar a coisa mais perdas e danos. Agora, o dar, ele pode ser também de coisa incerta. E essa coisa incerta, ela vai ser ao menos definida por dois elementos. Quais são os dois elementos? Gênero e quantidade. Indicada pelo gênero e quantidade. Indicada. Gênero, quantidade indicada. Coisa incerta. E a qualidade é na escolha pelo devedor. Foi isso que eu coloquei, correto? A qualidade, quem define a qualidade? Qualidade na escolha do devedor. Ah, mas por que a gente não está colocando a perda aqui? Pessoal, não tem um brocardo latino, o gênero não perece? O gênero não perece. Porque se eu falar com a Lorena, você está combinado, Lorena, de me entregar 10 sacos de café. E a Lorena tem aí no depósito Irati 1.000 sacos de café. E ela vai falar assim, olha, aquelas suas 10 sacas de café, só aquelas 10 sacas, infelizmente, se perdeu. Eu falei, Lorena, mas não tinha 10 sacas de café porque era gênero. Elas não estavam definidas. Você não pode falar comigo, Lorena, que você não vai prestar
o objeto da obrigação porque ela se perdeu, mas não é possível isso. Você vai me entregar outra, porque o gênero e a quantidade, qual que é a quantidade? 10 sacas. E qual é o gênero? É café. Já estão definidas, elas não foram indicadas. A qualidade cabe a mim na escolha. Eu posso escolher outras sacas de café, correto? Eu posso até escolher uma outra melhor. Agora, cientificado, o credor. Agora, se você é devedor, se você cientificou a mim e você disser, ó, as suas sacas de café elas se encontram disponíveis em tal ponto do depósito. Vigora o coisa certa. As regras pertinentes à perda e deterioração. E antes da escolha, é isso que você não pode fazer, Lorena. Você não pode alegar perda ou deterioração. Agora, vamos lendo os artigos aqui, e eu quero que os senhores localizem. Agora, a deterioração vai ser a deterioração da coisa certa. Eu não sei se os senhores observaram, mas ela tem no 240 sem culpa do devedor e com culpa do devedor. Se os senhores observarem, eu fiz a perda da coisa certa antes da tradição e a restituir as regras pertinentes à perda na hipótese em que se tem que restituir a coisa certa. Ficou claro isso? Eu quero que os senhores entendam que a perda antes da tradição e a perda na hipótese de restituição também, elas têm regras iguais. A deterioração não. A deterioração não. Por quê? Se eu tenho que restituir a coisa certa e ela se deteriora antes da entrega do credor para o devedor, ela pode ser sem culpa do devedor. Se os senhores forem seguindo o quadro, a deterioração antes da tradição de coisa certa, sem culpa, resolve-se ou aceita a coisa a partir do preço. A deterioração, na hipótese de restituir coisa certa, ela resolve-se ou recebe sem indenização. Mas faz sentido isso. Por isso que eu fiz... Os senhores vão observar que eu fiz um traço. O restituir coisa certa ao se deteriorar. Agora, uma coisa que eu quero que os senhores chamar a atenção dos senhores. Amanhã a gente vai voltar nesse quadro. Não se preocupem com isso. Porque os senhores vão ter que imprimir, os senhores vão ter que colocar na cartolina esse quadro. Correto? A deterioração antes da tradição, com culpa do devedor, equivalentes mais perdas e danos. Mas não tem a possibilidade de aceitar a coisa mais perdas e danos. Não tem. Isso é doutrinário. Não há por que não. Não há por que não. Vamos lá? Agora eu quero ler com os senhores e eu quero localizar com os senhores os artigos. Será que a gente consegue fazer isso? Josélia, tudo bem? Deixa eu me ver aqui. Josélia é tão elegante hoje. E aí, Josélia? Podemos ler os artigos, Josélia? Josélia não quer comunicar. Deixa eu ver aqui se ela comunica com a gente. Comunique-se, Josélia, com a gente. Ok. Vamos sim. Perdão aí. Deu certo? Tá todo mundo quietinho hoje aqui, né? Não sei. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Eu quero ler, a gente vai fazer isso de novo amanhã. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios. Já vimos isso. No nosso quadro tem esse quadro 233. 234.
Obrigação de dar a coisa certa. Se a coisa se perde sem culpa do devedor, perda antes da tradição, sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se a perda com culpa, equivalente mais perdas e danos, é a primeira parte. Essa primeira parte aqui. Localizamos. 235. Deteriorar da coisa. Agora é deterioração. Não sendo o devedor culpado, sem culpa do devedor, resolver-se a obrigação ou aceitar a coisa, o credor abatido o preço, o valor que se perdeu. Perfeito. É isso aqui, ó. É isso aqui. Ok. Vamos lá. 236. Com culpa do devedor, ele está tratando de quem? Com culpa. Ele está falando tanto da perda... Não, ele está falando da deterioração. Ele não falou aqui no 236, mas eu vou concluir que é deterioração, porque a perda com culpa é tratada no 234. Então, obviamente, o 236 só pode ser deterioração. Como se já não fosse... Vocês estão entendendo? Uhum. Né, Josélia? Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa com direito a reclamar em ambos perdas e danos. Equivalente mais perdas e danos, equivalente mais perdas e danos. Então, eu já resolvi a perda e a deterioração antes da tradição. Ótimo, tranquilíssimo, muito fácil. Então, eu já fiz o 233, 234, 235, 236, 237. Até a tradição, pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelas quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Tudo bem, ele está falando aqui uma regra genérica, né? Não é bem uma regra aqui pertinente à responsabilidade, entre aspas, né? Então, a tradição, ok. Os frutos percebidos são devedor, cabendo ao credor os pendentes. Se a obrigação for de restituir coisa certa, agora é restituir coisa certa. A restituir coisa certa, ela tem as mesmas regras da perda. Se for restituir e aquela coisa se perde antes da restituição, são as mesmas regras da perda antes da tradição. É porque restituição, pessoal, não é nada menos que é a dar coisa certa. Vocês concordam? Se eu tenho que restituir, é uma obrigação, de fato, dar coisa certa. Ok? Se a obrigação for de restituir coisa certa e essa sem culpa do devedor, aí você volta para cá. Aqui, ó, voltei para cá. Sofrerá o credor a perda, claro, porque resolve-se a obrigação. Resolve-se a obrigação. Então, o credor vai perder, né? Claro. Aqui é diferente porque ele provavelmente não desembolsou nada. Então, aqui não há que falar em restituição de valores. Aqui, de fato, a resolução ela implica em desfazimento total da relação. Isso que diferencia, às vezes, da entregar a coisa certa, porque entregar a coisa certa, às vezes, pode já ter havido um adiantamento em espécie, dinheiro. Aqui não, aqui ele vai resolver, ele vai perder, ele vai sofrer a perda. Ressalvar os seus direitos. O 239. E se a coisa se perde por culpa, com culpa, equivalente mais perdas e danos. Ótimo, tranquilo. 240. O que o 240 está falando? Ele está falando restituir coisa certa, mas havendo a deterioração antes da entrega. E aí ele está falando, se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, 240 lá no quadrinho, receberá o credor tal qual se acha sem direito à indenização. Então, recebe sem indenização. Se por culpa, ele fala assim, com culpa, observar-se-á o 239. O que o 239 fala com culpa? Equivalente mais perdas e danos. Muita atenção nesses artigos, porque do meu jeito está escrito de uma outra forma melhor. Vamos lá? Liberalizado.
Aí ele fala, se a coisa restituída se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-lo tal como se acha, recebe-se a indenização. Se por culpa, 239, equivalentes mais perdas e danos. Ok? Equivalente mais perdas e danos. 241. Se no caso 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo, 238, ele está falando o quê? Restituir coisa certa. Ok. Sem despesa ou trabalho do devedor, lucro credor. Ok. Se para o melhoramento o aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas das benfeitorias de boa-fé ou má-fé. E frutos percebidos, observar-se-á do mesmo modo disposto nesse código acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Pessoal, é o seguinte, eu coloquei aqui liberalidade. Os senhores concordam? Ele não menciona, por isso que eu deveria colocar entre o liberalizado, que está aí bem pequenininho, colocar a doutrina. Porque, por exemplo, os senhores não concordam que se eu tenho algo a restituir e essa coisa ela se deteriora, às vezes os custos envolvidos de transporte, frete, eles são de tal monta que para mim é mais interessante que aquela obrigação se resolva e eu sofrer como credor a perda, a deterioração. Só que isso não tem aqui, só que isso é uma liberalidade advinda da autonomia da vontade. Nada me impede de fazê-lo, correto? E outra situação também, se for com culpa, eu posso aceitar aquela coisa que era uma coisa que eu tinha uma estima. Eu não preciso receber o equivalente mais perdas e danos. Eu posso aceitar aquela coisa mais as perdas e danos. Então, agora vamos para a coisa incerta. Então, é o seguinte. Onde tiver liberalidade, os senhores vão entender que é um aspecto doutrinário. Mas é porque é o seguinte, eu quis fazer uma comparação com a deterioração antes da tradição de coisa certa. Porque os senhores concordam, quando eu aceito a coisa abatida do preço e eu recebo sem indenização, são sinônimos? São sinônimos. Só vai entender quem tiver depois do quadro. Amanhã eu vou voltar e todo mundo obrigatório com o quadro em mãos. Ok, Josélia? Para a gente poder fazer essas comparações. Eu quis, quando eu montei isso, mostrar para os senhores que eu tenho que me ater na hipótese de deterioração, a atribuir os mesmos efeitos jurídicos, tanto na coisa certa, em se tratando de coisa certa, antes da tradição, quanto na hipótese de restituir coisa certa. E essa deterioração ocorrer antes da tradição. Nas obrigações de dar coisa incerta. Vamos lá? Ok. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Ok. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha cabe ao devedor. Ok. Se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. É o meio termo. Ok. Cientificada a escolha, vigora o disposto na seção antecedente às regras pertinentes à perda antes da tradição, deterioração antes da tradição de coisa certa. E 246, antes da escolha não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Agora, como eu vou... Pelo menos dessa parte. Eu vou aqui, já estou com meus cartões aqui em mãos. Os meus cartões, direito das obrigações. E eu vou aqui... vamos lá. Eu vou começar com a Josélia. Eu vou pedir para os senhores aí destravarem um minuto. Por que, Josélia? Todos querem ouvi-la. Eu estou sem os cartões.
Não, mas você vai seguindo pelo Código Civil. Ok, vamos lá, então. Vamos lá. Ô, Mário, destrava o seu mute aí, por favor. Então, é o artigo 233, né? 233. Vamos lá. Ficou claro, Josélia? Ficou claro, sim? Ou pelo menos você entendeu a lógica? Sim, sim, dá para compreender. Ok. Josélia, aqui os cartões, se você vai observar aqui, nós temos, eu coloquei o modalidade das obrigações, por isso que aquele quadro é importante. Obrigação de dar coisa certa. Ô, Josélia, o que abrange a obrigação de dar coisa certa? Nós só vamos falar da seção 1 e da seção 2. Ok. Ela abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Lorena, em quais hipóteses a obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios daquela coisa certa? Se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Ok, Mário. Em se tratando de obrigação de dar coisa certa, a coisa se perde. Ó, estou com a minha planilha aqui. A coisa se perde sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente a condição suspensiva. Qual a consequência legal? Já resolvido a obrigação para ambas as partes. Ótimo, resolve. Ó, pessoal, o cartão, a gente vai memorizar, mas a gente só vai lembrar com o esquema. Elisa, vamos lá. A situação agora é diferente, Elisa. Em se tratando de obrigação de dar coisa certa, a coisa se perde, Elisa. Com culpa do devedor antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, qual a consequência legal, Elisa? A consequência legal é que o devedor responsável é culpado, né? Ele é Pela culpado. perda da coisa certa antes da tradição ou do advento da condição suspensiva, deverá dar o equivalente mais perdas e danos. Ótimo, perfeito. Fernanda, vamos adiante. Quais as opções assistem ao credor na hipótese de dar coisa certa se a coisa se deteriorar não sendo culpado o devedor? Agora é coisa certa em que há deterioração e não há culpa do devedor. Ele poderá resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido no seu preço. Ótimo, olha só, agora se abriu, houve a possibilidade, né? Resolve-se a obrigação ou aceita a coisa abatida do seu preço. Perfeito. Ô Nilson, quais as opções assiste ao credor na hipótese de dar coisa certa se a coisa se deteriorar sendo culpado o devedor? Exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se encontra, se acha. Isso. Com direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Perdas e danos, ótimo. Josélia, até a tradição, a quem pertence a coisa? Ao devedor. Isso, com o quê? Ao devedor, a coisa com seus melhoramentos e acrescidos. Lorena, até a tradição, a coisa pertence ao devedor, com seus melhoramentos e acrescidos. Ok. O devedor ele pode exigir aumento do preço pelos melhoramentos e acrescidos? Sim, poderá exigir o aumento do preço. Ok. Ô Mário, se até a tradição pertence a coisa ao devedor, com seus melhoramentos e acrescidos, pelas quais pode exigir aumento no preço, o que poderá fazer o devedor se o credor não anuir a pagar aqueles melhoramentos? Poderá o devedor resolver a obrigação. Ok. Elisa, a quem pertencem os frutos percebidos e os pendentes? Os frutos percebidos pertencem ao devedor e os pendentes ao credor. Ok. Fernanda, quais os efeitos jurídicos se a obrigação for de restituir coisa certa e essa, sem culpa do devedor, se perde antes da tradição? Agora, tem que ver o quadro, porque eu falei que restituir coisa certa, perda antes da tradição, os mesmos efeitos jurídicos. Você consegue só de lembrar do quadro. Sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Resolve-se a obrigação. Perfeito, perfeito. E aí, o que são ressalvados? Quais direitos são ressalvados do credor? Direitos do credor. Até quando?
Até o dia da perda. Até o dia da perda. Ô Nilson, quais os efeitos jurídicos se a obrigação for de restituir coisa certa? Agora, é a obrigação de restituir coisa certa, pessoal. Restituir coisa certa, que eu falei que é como perda antes da deterioração. E essa, com culpa do devedor, se perde antes da tradição. Responderá o devedor pelo equivalente mais perdas e danos. Equivalente mais perdas e danos. Aqui tem... Agora, aqui tem uma pergunta que eu vou fazer o seguinte para você, José. Mas aí eu gostaria depois, eu quero que você vai me dê só 2 respostas. Esse assim, a pergunta, mas eu vou... Se eu tenho que restituir uma coisa certa, José. Quando eu perco essa coisa certa, eu estou aplicando as regras para perda, as regras de dar a coisa certa, correto? Agora, se for deteriorar alguma coisa que eu tenho que restituir, não vão ser as mesmas regras, entre aspas, que a deterioração de dar a coisa certa, correto? Se eu tenho que restituir a coisa certa, mas essa coisa ela se deteriora antes da tradição, antes da entrega do devedor para o credor, mas ela não tem culpa. Ela não tem culpa. O que diz o código, mas o que é permitido pela autonomia da vontade? Quero que você fale 2 coisas rápidas. Você tinha que me devolver alguma coisa, Josélia. Pensa que você liberalidade, né? E ela se deteriorou. Eu te emprestei alguma coisa e você deteriorou essa minha coisa. Você deteriorou aquilo que eu havia te emprestado. Mas você não teve culpa, Josélia. O que diz o código? O código diz que, sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor tal qual se acha, sem direito à indenização. Ponto. Sem direito à indenização. Mas você concorda comigo que é uma liberalidade. Liberalidade da minha parte, credor? Eu posso falar, não, Josélia, deixa isso para lá. Esse carro que eu te emprestei aí já estava muito velho. Também. Nem queria mesmo, né? Nem queria. Eu posso, mas eu quero que você tenha em mente, Josélia, que essa hipótese de resolver só vai entender quem tiver com isso aqui. Mas vocês vão sair agora, vão fazer esse quadro, vão imprimir, e os senhores vão decorar esse quadro. Amanhã a gente volta nele. Pode ser resolvido. Agora vamos lá para Elisa. Elisa, para Lorena. Lorena, agora, Lorena, você tem que restituir alguma coisa para mim. Mas a Fernanda já tinha me falado, não empresta nada para Lorena, porque ela não vai, ela vai deteriorar, não empresta. Mas eu falo, não, eu vou confiar. Tá mais, Lorena. Porque agora... A Fer que é a sua amiga, né? Tá certo. Daí eu deteriorar. Houve culpa, Lorena. Lorena, teve culpa. Lorena, calma. Você foi culpada, Lorena. Você tem que me devolver. Como a gente resolve isso? Mas eu não quero que você me fale assim, eu não quero que você faça essa remissão ao 200. Não, eu sei. Eu responderei pelo equivalente mais as perdas e danos. Sim. E eu ainda, o que eu tenho a possibilidade, a mim, credor, é conferido, não pelo código, mas assim, doutrinariamente. Vou dizer o seguinte, pois Lorena, eu já emprestei para você, sabendo que você não ia me devolver, então eu não vou te cobrar. É a liberalidade? Aceito, eu vou aceitá-la, porque ela não se perdeu, ela só está deteriorada. Isso mesmo, me devolva mais perdas e danos. Isso. Correto? Tá bom. Mas assim, Lô, você tem que ver aqui no quadro. Entendi. Tá, mas é que o meu celular não... eu não imprimi ele. Não tem problema, tudo bem. Então, restituir coisa certa. Ótimo, conversados. Agora, Mário, vamos adiante. Se a obrigação for de restituir coisa certa e sobreviver a melhoramento ou acréscimo a coisa, sem despesa, você tem que me devolver alguma coisa, Mário. E houve melhoramento ou acréscimo a coisa, sem despesa ou trabalho devedor. Está obrigado o credor a indenizar? Não. Lucrará o credor
desobrigar de indenização. Ô, Mário, isso acontece, por exemplo, aquela vaca, ela foi enxertada por um cavalo e esses sêmen, eles são absurdamente caros. Se por acaso uma vaca que eu emprestei para você, para exposição, ela voltar enxertada, eu não tenho que te pagar pelo sêmen de R$1 milhão, entendeu? Esse exemplo é esse clássico, é o exemplo. É questão de amor mesmo, né? Não tem que pagar. Ô Elisa, se a obrigação for restituir coisa certa e sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, agora é diferente. Com dispêndio, não é esse exemplo, com dispêndio ou trabalho do devedor, o caso se regulará por quais normas? Pelas normas relativas às benfeitorias. Benfeitorias realizadas... realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé, correto? Boa-fé ou má-fé. Fernanda, em relação aos frutos percebidos, quais são as normas aplicáveis? As normas do código, né, acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Pessoal, eu estou falando dos frutos na hipótese da obrigação de dar a coisa certa e na hipótese de restituir. Porque restituir é uma forma específica de dar uma coisa certa. Claro? É porque antes o restituído houve uma transferência, né, para o devedor. Por isso que são as mesmas regras. Nilson, agora vamos lá, só terminar essa parte e já estamos dispensados. Nas obrigações de dar coisa incerta. Nilson, vamos lá. Nilson, como será indicada a coisa incerta, ao menos? Pelo gênero e pela quantidade. Ótimo. Pelo gênero e pela quantidade. Ô, Josélia, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Eu estou afirmando a você. Mas qual o critério da escolha? Eu me perdi aqui no código, mas aquele critério que ele não pode escolher, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, é que eu saltei essa. A quem cabe a escolha? Nas coisas determinadas pelo gênero e qualidade? A quem cabe a escolha? Ao devedor. Ao devedor, ok. Lorena, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a Josélia bem disse, a escolha pertence ao devedor. Mas qual o critério da escolha? Então, se não existir uma outra norma no título da obrigação, não é isso? Não. O critério ele não pode dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. O critério é o meio termo. Tá. Tudo bem. 244. Mário, nas obrigações de dar a coisa incerta, cientificado da escolha, o credor, quais regras deverão ser aplicadas? Das obrigações de dar a coisa certa. Ok. Elisa, antes da escolha, poderá o credor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito? Não, nas obrigações de dar coisa incerta, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa antes da tradição, ainda que por força maior ou caso fortuito. Isso, perfeito. Tá vendo, Elisa? Elas vão ficar enciumadas, porque você foi a última a responder. Olha lá o Mário. E ela responde tudo certinho, né? Mas eu fiz, eu bolei desde o início que eu falei assim, a última tem que ser para Elisa. Olha só, tá vendo, Lô? Depois, quando a Elisa está presente, acabou. Não sobra para ninguém. É isso mesmo. Tchau. Pessoal, vamos fazer o seguinte, só um minuto. Josélia, você quer dizer alguma coisa? Não, tá tranquilo, foi ótimo. Muito bom estar com os meninos aí de volta, né? Que bom, Lorena. Você quer dizer? Ótimo, bom revê-los. Já estava ficando meio deprê mesmo de estudar sozinha e acho ótima a nossa reunião. Ótimo. O Mário, tudo bem? Elisa, você quer alguma coisa manifestar? Professor, amanhã, eu vou hoje à 1h para São Paulo e volto a meio-dia. Então, se eu chegar um pouquinho atrasada, eu estou chegando para a aula. Tudo bem, tranquilo. Fernanda, você quer se manifestar? Ela apagou a imagem dela.
Fernanda, Congelou. Fernanda, ela deve estar voltando aqui. Fernanda, você quer se manifestar de alguma coisa? Achei que era o meu que tinha caído, eu estava até falando aqui para vocês. Não, até amanhã. Nilson, tudo bem? Tudo tranquilo, sem problema. Então tá, ó. Então tarefas para amanhã, ó. Os senhores vão ter que imprimir. Vou imprimir o quadro agora. Imprimir o quadro, imprimir aquelas outras telas, imprimir os cartões e os senhores agora só vão estudar essa primeira parte através E desse ler o quadro. livro da Mônica, né? Tá No bom? caso também. E ler o livro da E Mônica. lê o livro da Mônica. Me lê a Mônica. Tá bom? Então, pessoal, Tá muito joia. obrigado. Boa Até amanhã noite, às gente. 19 Boa horas. noite. Tchau. Até amanhã.